A ginga do campeão Mané Garrincha, a ascensão e queda do rei do cangaço, a cruzada industrialista do Barão de Mauá, o populismo de Getúlio Vargas. A história nada mais é que a vida dos grandes homens, dizia o filósofo escocês Thomas Carlyle no século XIX. Mas tal conclusão não vale para o Brasil do século XXI. Somos a única grande democracia em que a publicação de biografias de personalidades públicas depende de autorização dos biografados ou de seus herdeiros. A norma está no artigo 20 do Código Civil, que protege a honra, a imagem e a privacidade das pessoas, e que, devido a uma interpretação restritiva da justiça, ameaça inviabilizar as biografias não autorizadas. Extensas pesquisas, anos de trabalho, de reconstituição histórica, não poucas vezes se tornam letra morta, isto é, vão para o índex de obras proibidas. Isso apesar da nossa Constituição democrática, que garante a liberdade de expressão. Como corrigir essa injustiça? O projeto que altera o Código Civil avança lentamente no Congresso. Será que essa distorção pode ser revertida nos tribunais? Em manifesto lançado na Bienal do Livro, no Rio, dezenas de escritores e intelectuais afirmam que é hora de resgatar a biografia da condição a que está relegada. Abre aspas. Uma forma de manifestação em risco em virtude da proliferação da censura privada. Fecha aspas. Para falar de biografias, em especial dessas não autorizadas, que têm provocado tantos debates nos tribunais brasileiros, recebemos em nossos estúdios no Rio de Janeiro Gustavo Binemboim, advogado, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio, e aqui em São Paulo participou do programa Lira Neto, jornalista, autor da biografia de Getúlio Vargas, e Jorge Caldeira, escritor, autor de várias biografias, entre elas a do Barão de Mauá. Sejam muito bem-vindos. Os dois assinaram esse manifesto. Eu pergunto por quê, qual é a dificuldade prática que escritores, jornalistas, pesquisadores de história como vocês têm na hora de escrever e publicar uma obra dessa. Bom, as minhas biografias levam um mínimo de 3 anos de trabalho. E se você vai trabalhar 3 anos e vai ter que jogar fora o seu trabalho a fim de 3 anos, você não trabalha. Não dá para você escrever uma biografia pedindo uma autorização prévia, antes de começar a pesquisa, antes de fazer, quer dizer, basta você pensar. Isso lembra os tempos em que, na Idade Média, você tinha que ter autorização da Inquisição para publicar um livro, e prévia que a pessoa dava ou não dava a seu gosto, sem que você possa interpor nada. E, então, eu conheço vários escritores, acho que o Lira também, que deixaram de escrever biografias porque é um risco inútil, uma situação completamente anômala, você não tem nenhuma segurança jurídica, uma insegurança jurídica completa, nenhum editor topa. Quer dizer, um desses casos é o do Rui Castro, né? Que depois do problema com o Garrincha, não... Você vem desse grande sucesso aqui do Getúlio, escrever outras biografias, teve algum problema? Olha, eu até então tive sorte com os meus, vamos dizer assim, com os meus biografados e com os herdeiros dos biografados. O primeiro personagem nacional que eu trabalhei foi o Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, um livro que eu publiquei nos 40 anos do golpe. A filha do Castelo, Dona Antonieta, que morava no Rio de Janeiro, durante os 3 anos de trabalho, e ela não teve 5 minutos para me receber. Mas, em compensação, quando o livro saiu, ela também não tentou tirá-lo das livrarias. O José de Alencar era século XIX, não tinha herdeiros diretos, Padre Cícero era um padre, então, portanto, ao que nos consta, não tinha herdeiros. Não apareceu nenhum. Maísa, o Jaime Monjardim, filho de Maísa, foi bastante generoso, fornecendo o baú de Maísa para mim, embora depois tenha feito algumas observações em relação ao livro, e Getúlio, finalmente, que, como eu já disse algumas vezes, não é mais já não é mais propriedade da família, nem dos próprios herdeiros, já é uma propriedade, né, da história brasileira. Então tive sorte até agora. Mas de fato os editores estão todos com o pé atrás, e quando a gente recebe os originais, lidos pelo nosso editor, a gente sempre tem lá aquela observação: será que isso aqui vai dar encrenca? É melhor consultar o departamento jurídico? Ou seja, agora, além do filtro do editor, além da leitura do editor, nós temos também os advogados da editora também sendo os avalistas. Eu sou uma pessoa muito traumatizada com isso, porque eu comecei a trabalhar em jornalismo muito cedo, ainda no auge do regime militar. E aí tinha 2 experiências com censura. Lugares onde a censura era exercida abertamente, tinha um censor lá, dizia dentro não da pode. redação, né?
E aí você lutava contra isso, aprendiam o jornal, acontecia o que acontecesse, e havia muitas empresas que tinham esse processo de ter um censor interno, e aí sim era o verdadeiro terror, porque a pessoa dava conselhos sobre culinária, bom comportamento, etc. e tal, não tinha nenhuma autoridade técnica no assunto, mas censurava e obrigava quem quer escrever, hoje qualquer pessoa que quer escrever uma biografia, tem que ficar na coisa, será que ele vai gostar de mim? Será que... É uma coisa infantil. Difícil. Eu queria perguntar para o Gustavo, porque ele representa a Associação Nacional dos Editores, não é, de livros, e vem acompanhando de perto esse caso. A Constituição, de fato, tem 2 artigos em que ela garante a liberdade de expressão, mas há também os artigos que garantem o direito à privacidade. Há uma discussão sobre qual é a prevalência, que direito vale mais que o outro? Existe a discussão, Mônica, mas a questão específica das biografias, ela gira em torno de um artigo do Código Civil de 2002, que é o artigo 20, que já nasceu velho. Quer dizer, é uma excrescência, um entulho autoritário que, já na vigência da Constituição de 88, cria um direito absoluto dos biografados ou dos seus familiares a vetarem qualquer tipo de obra biográfica, literária ou audiovisual a respeito da sua vida. Isso é algo inimaginável em qualquer nação civilizada, porque as personalidades públicas, cuja trajetória existencial foi conduzida basicamente na esfera pública, tem, evidentemente, uma esfera de privacidade e de intimidade mais reduzida. E não se trata apenas de assegurar o direito dos autores, dos historiadores, que é muito importante e é um direito assegurado pelo princípio da liberdade de expressão. Trata-se, sobretudo, de assegurar o direito à informação do público. Eu não sei se foi o Lira ou o Caldeira também, que disse. Uhum. Claro, também é assegurado constitucionalmente, mas eu não sei se foi Lira ou Caldeira que disseram com precisão que o Código Civil trata no artigo 20 o direito de contar uma história como se fosse uma propriedade do seu protagonista. Isso. Ninguém é proprietário da história. A historiografia social é propriedade coletiva e se constrói coletivamente pelas múltiplas visões dos autores, dos historiadores e dos pesquisadores. Isso é um pressuposto pluralista do próprio regime democrático. Então é por isso que a Associação Nacional dos Editores, diante de uma incapacidade do processo político de dar uma resposta a essa demanda da sociedade, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, no fundo, vocês acham objetivando acabar com essa censura privada às biografias. Ou seja, já que é uma questão constitucional, o Supremo decide qual direito tem prevalência e aí, digamos, ficaria sem efeito o Código Civil, esse artigo do Código Civil, ou precisa sim ser votado um projeto de lei que também está numa fila lá no Congresso para ser votado? Não, é claro que se o Congresso Nacional tivesse aprovado esse projeto de lei, como chegou a ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com um trabalho brilhante do deputado Alessandro Molon, seria preferível, né? Mas o processo político muitas vezes fica emperrado por lobbies. Eu tenho dito que os maiores opositores da liberação das biografias são políticos que temem a sua própria biografia. Então é preciso que o Supremo Tribunal Federal desemperre esse processo. E aí, por meio de uma interpretação conforme a Constituição, é possível se liberar a publicação de biografias dessa necessidade de um consentimento prévio. Imagina um consentimento prévio dos descendentes da nobiliarquia brasileira para publicar um livro como o da Mary Del Priori sobre o Primeiro Império. Isso é inimaginável, antidemocrático. O Lira quer fazer um comentário. Inclusive o argumento que o deputado, se não me engano, do Tocantins, do PDT, que ele utilizou exatamente para barrar a tramitação do processo, era exatamente essa. Num período eleitoral, né, poderia alguém fazer uma biografia de um determinado político, né, e isso poderia prejudicar a campanha de determinado candidato. Ou seja, é um argumento absolutamente insustentável quando se percebe que há algo muito maior em jogo. Olha, nos Estados Unidos, onde existe o mesmo problema, para você censurar um livro, você tem que provar que houve uma calúnia deliberada, contra vocês. Só depois você pode abrir um processo. Nenhum outro jeito de bloquear a circulação de um livro.
Então, lá, evidentemente, que existindo os dois direitos, o direito à expressão, o direito do conhecimento público, das coisas, as pessoas que vivem em público hoje podem ter o direito amanhã de impedir que o que foi publicado no jornal ontem, porque é o que não gostou, seja lido por outro. Quer dizer, isso é uma situação absurda. Nos Estados Unidos é o contrário, absoluto. O direito de exprimir-se está muito acima de qualquer coisa. Caldeira, é isso que a gente precisa entender, ou seja, não está se pregando, nós não estamos defendendo que os jornalistas, que os biógrafos, que os repórteres, que os historiadores escrevam o que queiram sobre determinados personagens históricos. Existe uma responsabilidade naquilo que se escreve, ou seja, aquele que ultrapassar o limite, né, da verdade, o limite de inventar alguma história, caluniar ou deliberadamente, como coloca o Caldeira, ele vai responder perante a lei. Pelo crime, pelo se for crime calúnia, de calúnia, de difamação. Processo civil. Posteriormente a publicação do... E sem impedir que o livro seja lido. Exatamente. Nos Estados Unidos, mesmo quando está com processo, e mesmo quando a pessoa é condenada, o livro continua circulando. Você não pode tirar um livro de circulação. Porque é obscurantismo, né? Isso é a emenda número 1 da Constituição dos Estados Unidos. Sagrada, diferente, né? Você ia falar, Gustavo? Eu ia dizer o seguinte, enquanto nos Estados Unidos existem centenas de biografias sobre ex-presidentes da República, e já existem algumas sobre o presidente Obama, aqui no Brasil nós estaríamos sujeitos a assistir apenas ao filme apologético sobre o ex-presidente Lula, sem que outros autores, historiadores, possam escrever livros e produzir outros filmes com outras visões sobre a trajetória dele. O que é absolutamente antidemocrático, inadmissível. Isso para qualquer personagem, isso para qualquer personagem, ou seja, a história é única, né? Claro. Ou seja, qualquer personagem Exato. Tem uma versão, só tem né? uma versão. Mas há uma discussão em todo mundo, quer dizer, mesmo nos lugares onde há grande liberdade, inclusive nos Estados Unidos, sobre, digamos, qual é o limite, qual é o direito de privacidade para os fatos íntimos que um personagem não gostaria que viessem a público e tem direito de preservar. Ou seja, qual é o limite desse limite? Olha, Mônica. Os biógrafos têm que tomar cuidado, porém... tem um lugar ali que é porque o biografado tem o direito de se preservar. Para mim, a biografia é um gênero essencialmente transgressor. Né? Ele, por natureza, ele é transgressor. Vai investigar. Ele vai investigar. E o limite ético do biógrafo é a busca incessante da verdade. Então, esse é o limite. A privacidade do personagem tem que ser, sim, contemplada numa biografia, porque ela ajuda, muitas vezes, a explicar, né, o comportamento público desse indivíduo. Ou seja, o que é uma biografia, se não tentar compreender de que modo o universo privado e a esfera pública interagem e se impactam mutuamente dentro de um determinado personagem. É essa a biografia. Então, portanto, ela sempre vai olhar pelo buraco da fechadura, não tem jeito. E além disso, é um gênero pouco praticado no Brasil. Então, isso a biografia existe, onde a individualidade é mais respeitada, a liberdade é grande. O Brasil tem 3 biografias do José Bonifácio, a última delas, tem uma lançada nessa década, mas anteriormente, em 1943. O personagem vai desaparecendo, né? Ele vai virando uma sombra. Porque não há, esse hábito literário, esse gênero literário não é um gênero que era muito cultuado no Brasil. Tem o Otávio Tarquínio, que era um grande biógrafo, mas pouca gente praticava isso. Mal começou a ser praticado aqui no Brasil, caiu nessa situação. É quase impossível, aliás, do meu ponto de vista, é impossível fazer uma biografia com autorização. Porque, então, melhor que quem dá autorização escreva. Porque autorização significa também, digamos, uma leitura prévia, o corte, a restrição. Gostei, não gostei, Esse é o ponto. Pode falar, é preciso destacar, Caldeira, nesse aspecto, 3 efeitos muito nocivos sobre o mercado de biografias, tanto o mercado literário como o audiovisual, decorrente dessa situação esdrúxula do direito brasileiro. O primeiro, cria-se um balcão de negócios em torno dessas licenças, muitas vezes concedidas por familiares distantes que sequer conheceram os biografados. Isso. E aí é claro que pesquisas são perdidas porque simplesmente as editoras, os produtores audiovisuais não têm condições de bancar esses pagamentos. O segundo efeito terrível
que é um efeito sensório. Só quem passar pelo crivo do biografado da sua família vai poder publicar, ou seja, nós banimos a censura oficial, estatal, e ficamos nas mãos de uma censura privada. Com mais poder nem do que o sempre Estado. personagens com mais poder do que o Estado, que é um direito absoluto, é o que a gente chama de direito potestativo. E o terceiro efeito nocivo, que é um efeito, esse talvez o mais cruel e o mais antidemocrático, que é um efeito distorsivo dos fatos. Como ninguém é bom juiz de si próprio, ninguém costuma ser um biógrafo isento de si próprio. Claro. Então, normalmente, as biografias oficiais são adocicadas, são biografias São que selecionam os fatos. São a serem agiografias. São agiografias, exaltações da santidade. Exato, são alguém. apologéticas da figura do biografado. Agora, nós não queremos acabar com elas, só queremos ter direito de fazer a uma a outra outra visão. Mas o Jorge dizia aqui que a gente não tem tanta tradição de biografia, mas passou a ter. Porque A partir gente dos percebe, anos 80, né? A partir a dos gente anos Ela percebe- 80. mal estava começando a Começando nascer e veio- e está sendo morta. Porque Vocês dois são dois autores de best-sellers de biografia, entendeu? Tanto o Mauá como o Getúlio foi super bem recebido. Quer dizer, como é que vocês identificam esse interesse dos brasileiros para conhecer melhor o que é a sua história, Eu seus acho que personagens? tem a ver com um pouco o que o Caldeira colocou, ou seja, é um gênero que foi redescoberto a partir dos anos 80, muito através do trabalho de dois mestres no ofício, que é o Rui Castro e o Fernando Moraes, né, que escreveram obras-primas. O Caldeira também, com o Mauá, colaborou bastante nesse processo de redescoberta do gênero. E é um gênero que, sim, existe um interesse público muito grande pelas biografias, eu acho por uma série de motivos. Primeiro que a vida privada dos homens públicos já tem um certo interesse. Tem um componente, sim, reconheçamos, de voyeurismo nisso aí, apesar de não ser o dado determinante. Um voyeurismo que ajuda a entender. A entender esses personagens. Tem o fato também de que a história do Brasil, né, que foi muito mal contada e que foi não contada, está sendo redescoberta pelo grande público através de trabalhos biográficos, através de livros desse a gênero. biografia ajuda a entender a história sem você precisar de grandes, aliás, ao contrário, é contra todas as teorias. Por quê? Porque a biografia exige necessariamente uma escolha. Quando você escolheu o personagem, já é uma escolha, já está tudo feito ali. E a partir dali, e isso é um dele vem jeito os de olhar o fatos mundo, é um jeito particular de olhar o mundo que aí o leitor segue também, né? E isso é essencial. Agora, a liberdade de fazer isso é uma escolha não racional. E como é que nós chegamos nesse ponto? Como é que a gente foi parar numa excepcionalidade dessa do mundo? Quer dizer, só aqui no Brasil não tem paralelo, não tem similar aqui na modernidade, que numa grande democracia tenhamos tamanha restrição. Esse gênero literário, eu acho que voltamos ao tempo da colônia. Quer dizer, no Império não houve censura dessa natureza, Dom Pedro II... Enfim, protegia na República, acho que nem as ditaduras da República. Eu trabalhei no regime ditatorial. Isso. Que eu me lembro, era menos arbitrário. Caldeira, no primeiro volume da biografia do Getúlio, a epígrafe, eu uso exatamente uma frase do Getúlio que ele disse para um jornalista dos anos 50, que queria fazer a biografia dele. É um jornalista do Rio Grande do Sul, e o Getúlio disse a seguinte frase que está na epígrafe do primeiro volume: sou contra biografias. Ele estava no poder e, portanto, era logicamente contra que alguém fizesse a biografia dele. O que não o impediu de, quando o presidente da República, durante o Estado Novo, financiar, inclusive, autores estrangeiros para biografá-lo e fazer biografias oficiais. Autorizadas. O Paul Frischauer, as cartilhas biográficas que o Estado Novo distribuiu, contando a história do Getúlio para crianças. Ou seja, é isso que o artigo famigerado, artigo 20, daqui a pouco vamos ser obrigados a ler essas histórias oficiais, porque terão não autorização temos, oficial. Outra opção. Quer dizer, também como a biografia é uma escolha, não tem nada mais chato que uma falsa escolha. E uma biografia oficial é sempre uma falsa escolha. Agora, são tantos escritores, tantos intelectuais, a universidade, a academia por trás, os advogados, as editoras, as empresas de comunicação, a indústria do cinema, tudo isso pressionando e a gente não consegue avançar. Vai fazer sim, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. A classe que faz pressão
pela liberação das biografias, para que elas não necessitem de autorização, é uma classe forte. Ela é composta por vocês, escritores, pelos jornalistas, pela academia, pela indústria de entretenimento, que também se interessa em fazer filmes, séries e tudo mais. Por que será que não se consegue avançar? É isso que eu quero perguntar, Gustavo. Quem é que está do outro lado? Né? Ou seja, quais forças estão do outro lado? Ou seja, está certo, os intelectuais, os escritores, mas quem é que está do outro lado? Contra quem nós estamos lutando? Apenas as famílias conseguem fazer todo esse lobby? Não, existe uma indústria de licenças de pessoas notórias, de pessoas conhecidas, de personalidades públicas, bem articulada e apoiada por advogados, que veem nisso um grande negócio. Então, diante de uma norma tão peremptória como foi esse artigo 20 do Código Civil, se tornou muito fácil a esses advogados, sob o suposto pretexto de defender a privacidade e a intimidade dos biografados, buscarem ações judiciais a proibição e o recolhimento de livros. Mas existe um lobby organizado? É basicamente isso, né? Mas existe também um lobby organizado no Congresso em relação a isso? Existe um lobby de artistas, curiosamente, muitos que combateram a ditadura militar e que hoje, em lugar da censura estatal que foi banida pela Constituição, defendem essa censura privada. Existe um lobby de políticos temerosos da revelação da sua própria biografia. E existe também, eu acho, um lobby de advogados interessados no seu métier profissional. Todos esses lobbies são legítimos, mas todos eles são inconstitucionais e contrários aos interesses democráticos maiores da sociedade brasileira. Então eu deixo aqui as últimas palavras para os dois biógrafos aqui na minha frente, quer dizer, que melhor argumento de lobby contrário vocês têm para isso? Eu espero que esse longo pesadelo acabe, porque é impossível escrever nessa situação, é impossível contar a história nessa situação, e se essa coisa progride para outros gêneros, nós vamos ter uma censura mais retrógrada, possivelmente, de que muitas ditaduras africanas. Então, que esse pesadelo acabe. Que a gente enxergue por esse jeito também, né? Porque senão esse sim é o verdadeiro fim da história. Espero que não, porque tem muitas histórias para serem contadas. Imaginamos quantas não foram contadas até hoje por causa disso, né? Gustavo, Lira, Jorge, muito obrigada pela participação aqui no Entre Aspas e muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na quinta-feira. Até lá.